Aleluia. A igreja esteja em pé. Desejo cumprimentar a todos na paz do Senhor Jesus. Louvar a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui nesta noite. Como temos costumes nas terças-feiras, passar momentos em oração. Também aqui, momentos da palavra de Deus. Nosso presidente está em viagem convencional. Nesta noite ele está em Barracão, no Paraná, sudoeste do Paraná. Por esse motivo não está conosco. Mas queremos fazer leitura aqui de um texto, 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 até o verso 5. Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 1 até o 5. Diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Amém. Quero estar assentados por bondade. Eu quero dar aqui uns avisos da obra de Deus, antes de entrarmos na palavra. Dizer que amanhã à tarde haverá círculo de oração das irmãs aqui. Teremos amanhã ao meio-dia, 15, vai ter o culto ali na Praça Nereu Ramos, onde é realizado um culto relâmpago, de uns 45 minutos. Amanhã ao meio-dia 15, a equipe que se reúne sempre às terças e quintas ao meio-dia 15 aqui, estarão lá para fazer este culto evangelístico. Quinta-feira à noite teremos um grandioso culto aqui. Sexta-feira à tarde, 14h30, temos o culto. Sábado temos grandioso culto aqui, 19 horas, com participação dos jovens, enfim, os irmãos, as irmãs, todos. Domingo pela manhã, a nossa escola bíblica dominical. E domingo à noite, o nosso grandioso culto de celebração. 19 horas, a orquestra toca o primeiro hino, tem os momentos de oração. Nós temos sempre de segundas a sextas-feiras, aqui no templo, das 21h30, oração, até as 22h30. Os irmãos que puderem estar, temos 1 hora de oração nesse período. Meus queridos irmãos, o texto que me veio ao coração nesta noite, sobre o texto lido aqui de Paulo, desta epístola que ele escreveu a Timóteo, sobre os tempos trabalhosos para a igreja, Deus, na realidade, ele sempre alertou ao seu povo quanto aos perigos que rondam o seu povo, ou hoje a sua igreja. E o texto lido, ele deixa muito claro quanto a isto, que Paulo trata das dificuldades pelas quais a igreja haveria de passar no início, e ao mesmo tempo proteger para os tempos que antecederiam o retorno da vinda de Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja.
Então, a apostasia, que vamos fazer menção aqui sobre a apostasia é uma das características, podemos dizer assim, dos últimos tempos. E apostatar-se da fé, ela não cabe para alguém que não serve a Deus, porque ele já não serve a Deus. Ele não segue a Jesus Cristo. Então não tem como ele se apostatar, porque ele já está fora do caminho. Quando fala da apostasia, de apostatar-se, fala de pessoas que foram salvas, serviram a Deus e deixaram se apostatar na fé. E no tempo de Paulo, enfim, pela palavra de Deus, nós sabemos que houve períodos, até antes da vinda do Messias, sobre o povo de Deus se apostatando da fé. E Paulo fala também a Timóteo, e cabe o texto muito bem para os nossos dias, em se tratando da igreja viver neste mundo, onde nós aguardamos o arrebatamento da igreja. E a apostasia, podemos dizer que ela é uma das características, então, dos últimos tempos da igreja na face da terra. E diante do texto lido, não é difícil, meus irmãos, ver que tem acontecido no mundo em que estamos vivendo, e de pessoas que já estiveram em nosso meio, ou quem sabe possam estar, porque o texto ou a mensagem aqui, que nesta noite vamos extrair, é no sentido de que nós sabemos que na igreja nós temos pessoas que realmente servem a Deus de verdade, são fiéis a Deus. E a gente usa dizer, e sabemos pela palavra de Deus, que a igreja, a verdadeira igreja que vai subir para estar com Cristo, esta igreja, ela não se mancha, ela não se contamina, ela não deixa o pecado entrar dentro dela. É claro que num contexto em trazer aqui nesta noite, dizer, em se tratando de igreja num contexto geral, falando de membresia, de pessoas congregarem, pode ter pessoas que possa ter aparência, né, de cristão, mas lá no fundo tem alguma coisa que não está correta diante de Deus. E a Bíblia mesmo fala sobre o joio no meio do trigo. Enfim, e que nós sabemos que o próprio Senhor falou, se arrancar o trigo, deixa ali, se arrancar o trigo vai, se arrancar o joio, melhor dizendo, vai arrancar o trigo junto. Ou enfim, ou arranca o trigo, fica ali o joio, mas o que acontece? Que o mais importante é que o que é trigo, não tem como ele, mesmo que o joio possa estar infiltrado no meio de uma plantação, para quem conhece, especialmente nessa área, sabe que o trigo não tem como a semente ali dizer assim, ela está misturada aqui, o joio, não, ela pode estar no meio, mas ela não se mistura, ela o que é trigo, e o que é joio, e assim é no nosso meio, o que é trigo, o que é salvo, ele serve a Deus aqui e em qualquer lugar, ele é fiel aqui em qualquer lugar. Isso é importante, nós sabermos que existem pessoas às vezes que podem se infiltrar. Quando eu ouço muito, e deixa eu falar aqui nesta noite, porque é culto de ensinamento, que
quer ver como saber quando alguém esquece uma Bíblia na cadeira e que ele sabe que o outro que vê que aquela Bíblia não é dele. Então ele não leva para casa, né? Porque às vezes alguém pensa assim: tem uma Bíblia aí, eu vou levar para minha casa. Mas a Bíblia não é dele, né? Então ele não pode levar o que não é seu. Tem um guarda-chuva que ficou na porta, e às vezes está aqui sobrando, eu vou levar, e leva, e tem um dono, não é seu. Às vezes nós podemos dizer assim: mas essas são pequenas coisas, eu vou levar uma Bíblia para ler. Mas até que ponto aquela Bíblia possa servir de bênção, se eu vou me utilizar de alguma coisa que não é minha? Então ela vai mesmo me condenar. Eu não sei como é que tem pessoas que conseguem ler a Bíblia que pegou do outro e não devolve, e ainda às vezes está o nome, e ele às vezes ainda risca o nome para ninguém. Saber, que bom, que você sabe o que é seu, que você é crente, aleluia, e que para nós não é nenhuma surpresa, nós que servimos a Deus. A mídia, eu já fiz menção aqui, a mídia ela destaca quando alguém se manifesta de uma forma honesta, que acha alguma coisa e devolve. Ela faz uma propaganda extraordinária, chama a pessoa,